Olha o que o advogado do Bolsonaro disse. Para tentar atingir o presidente da República. Antes de entrar nessa seara política só, doutor, quem que autorizava o Queiroz a entrar na sua casa? Eu não vou poder responder isso também, mas basta vocês... Não tinha um funcionário lá? Será que tinha uma chave lá? Será que o funcionário ou será que a pessoa outra pessoa que autorizava? Cara, como assim, velho? O cara é muito cara de pau, tá ligado? Mano, muito cara de pau. Primeiro de aceitar dar entrevista sem ter resposta nenhuma. Isso aí é não ter resposta, tá ligado? Vamos deixar claro. Tem foto do Queiroz fazendo peixe lá na casa. Tem foto do Queiroz fazendo churrasco lá na casa. Tá ligado? O Queiroz tem ligação lá pro hospital de Atibaia. O caseiro disse que ele tava lá pelo menos um ano. Tá certo? E teve várias vezes que o Queiroz tinha que comparecer e ele faltou. É mentira quem fica propagando por aí que não tinha. E a prisão que foi decretada é prisão preventiva. Entendeu? É prisão preventiva. Não é a prisão fim, é a prisão preventiva. Isso pode ser decretado a qualquer momento durante a investigação, em caso do cara tá querendo fugir, em caso do cara tá destruindo provas ou dele ser perigoso. E há muitas evidências que o Ministério Público e que a polícia, na verdade, conseguiu, de que o cara quer fugir ou destruir provas. Então, por isso a prisão preventiva. Não é prisão preventiva, prisão desnecessária. Não, é prisão preventiva, pelo amor de Deus. Entendeu? O cara tava tentando, e ele é o que ele queria, o advogado lá, utilizar o fato de ser escritório para falar, não, inviolável, não pode entrar lá. Olha só. Era isso que ele queria. Entendeu? Queria usar as prerrogativas de advogado para esconder um criminoso. É isso. Já há a menção das reuniões dele, entendeu? Para tratar desses assuntos. Quer dizer, é o batom na cueca. Não tem o que dizer. Entendeu? Agora é fazer o que o Flávio Bolsonaro fez, contratar um advogado de alta monta, entendeu? De alta monta não, de prestígio aí para ver se salva. Mas já era. A cadeia de ações já está muito demonstrado. Na verdade, todo mundo sabia antes da eleição do caso Queiroz, na verdade, que o Bolsonaro usava o dinheiro público como se fosse dele e da família, todo mundo sabe. Que ele indicava um monte de funcionário fantasma, todo mundo sabia também antes da eleição. Então quem votou neles votou sabendo nisso. Por isso que eu sei que muita gente não liga para essas investigações e tal, porque votou sabendo nisso. Quem tem segundo grau, quem fez faculdade, votou sabendo disso. Votou sabendo disso e não ligou. Falou, isso é aceitável. Isso é aceitável e tal. Ligação com a milícia. Quem votou, votou sabendo. Votou sabendo. Aniversário. Bolsonaro ligado à milícia desde sempre. Na CPI da milícia que levou a mais de 100 pessoas à prisão, ele foi o cara que defendeu a legalização das milícias. Ele, foto em aniversário com miliciano e tudo mais, tem de monte. Entendeu? Então, quer dizer, ligações deles e que eles gostam, que os Bolsonaro gostam de milicianos, de grupos de extermínio e outras coisas mais que variam, eles gostam, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Agora, as pessoas votaram porque quiseram, votaram e falaram, não, o fato dele ter ligação com a milícia, o fato dele usar o dinheiro público dessa forma, não importa. O monstro que existe do outro lado é muito pior, né? Pintaram o Haddad como se ele fosse um monstro, assim, né? Eu acho o Haddad um prefeito mediano. Claro, a administração do Haddad perto da administração do Dória e Covas não tem comparação. Os números mostram a administração do Haddad muito superior. O Haddad foi um ministro da educação que realizou coisas importantes, ProUni, né, FIES, né, vamos deixar claro, o Haddad realizou muitas coisas importantes como ministro da educação. E o Haddad pedia para ir votar levando um livro. O pessoal achou que era um monstro maior do que o Bolsonaro naquela visão reducionista de que o PT é isso, o PT é aquilo. O PT é um partido de massas. Se você reduzir o PT a 7 pessoas condenadas num caso grande de corrupção,
me desculpa, mas você tem uma visão muito estreita de mundo. Você tem que ir num partido político para ver que cada diretório em cada cidade e em cada estado muda e muda muito. Que há várias organizações, organização de mulheres, organizações disso, daquilo outro dentro do partido. Milhares de militantes, pessoas dentro do partido. Se hoje o núcleo duro do partido, do PT, é um núcleo duro que não nos agrada, né? Isso não reduz o PT nem sua história a isso. Essa visão é uma visão estreita, entendeu? Porque senão você pode reduzir todos os partidos a essas caricaturas. E acabou, entendeu? Só que isso é uma visão infantil. A gente precisa olhar as coisas de forma complexa, de forma adulta. E não é assim que se analisa absolutamente nada. Toda generalização é burra, entendeu? E aí olharam pro Haddad como um monstro gigantesco. E viram o cara que tinha ligações com a milícia, que indicava funcionário fantasma, 200 mil familiares, né? E que defendeu a vida inteira dele, todo tipo de imoralidade, né? O discurso do Bolsonaro é de reduzir o outro a menos do que ser humano. Sempre foi essa a luta dele. Eu posso falar, eu colava na galeria do rock para ouvir punk rock quando eu tinha 15, quando eu tinha 16, 17 anos, tá certo? Lá, as únicas pessoas com quem a gente tinha treta eram os white power, os integralistas, né, os careca, tá certo? E o único político brasileiro que essa turma gostava era o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi o líder da extrema-direita brasileira. Quando o CQC e Super Pop começa a usar as groselhas que ele fala pra ganhar Ibope, na verdade o que eles estão fazendo é dar voz pro submundo político que estava isolado lá. É a extrema-direita mais estúpida. Começa a ter voz na TV por conta disso. Entendeu? O cara que defende a tortura, que as frases dele falando dos homossexuais, etc., né, são históricas. Né? Ou até quando mostra para algumas pessoas, as pessoas às vezes não acreditam, acham que é montagem. Né, as coisas que ele dizia, com o apartamento, o meu apartamento, se um vizinho gay aluga o apartamento do lado, meu apartamento desvaloriza, preciso me mudar, é batendo, ninguém gosta de homossexual, entendeu? Em campanha falou lá dos quilombolas em arroba, entendeu? Quer dizer, coisas assim que são inaceitáveis, né? Não te estupro porque você não merece, dizendo que ela era feia, né? Depois ele ainda vai dar uma entrevista pra Zero Hora falando, não estupro porque ela é feia, é muito ruim, entendeu? Quer dizer, o cara acha que estupro é merecimento, né? Provavelmente ele deve pensar na cabeça dele, mulher feia quando é estuprada, né? Feia na cabeça dele, obviamente. Tem que agradecer, que é aquela piada machista, misógina, na verdade, estúpida, né? Então é aquele tipo de pensamento mais idiota, entendeu? Possível, né? E fascista mesmo, fascista de construir o inimigo, a teoria da conspiração, né? Em todos os lugares tem o comunista e tem o inimigo, então ele aparelhou o Estado inteiro com o militar e etc. As pessoas votaram sabendo que tudo isso ia acontecer. Logo no primeiro mês de mandato, tinha gente falando: nossa, tá meio confuso, tá meio estranho. E todo mundo dizia: não está confuso, não está estranho, vai ser assim. Isso faz parte de política para autogolpe. Todo mundo sabe disso. É só você olhar a história, tantos outros como ele que dizia que era necessário uma guerra civil. Ele quer a guerra civil. Meu Deus do céu, ele quer armar as pessoas para fazer guerra civil. As pessoas não acreditavam, e a coisa vem vindo, mas tudo isso era claro. Quem tinha curso universitário votou sabendo de tudo isso. Então eu acho que tem que assumir, eu gosto de tudo isso. Ou, pelo menos, fazer uma meia-culpa e dizer que errou por preconceito, por ódio, não sei o quê. Mas que entrou na onda, entrou. Porque todo mundo votou num cara que todo mundo sabia que era corrupto. Todo mundo votou num cara que defendia a milícia e todo mundo votou num cara que defendia guerra civil, tortura, ditadura e que achava que todos os problemas do mundo se resolvem eliminando o inimigo. E o inimigo é quem discorda dele. Todo mundo sabe disso. Todo mundo votou sabendo que ele tinha um discurso do inimigo. Eu conversei com pessoas que votaram nele e quando eu falava, ó, esse é o discurso do inimigo, você sabe qual é o resultado do discurso do inimigo. E as pessoas diziam, sei. Mas aí quando olhava do outro lado, via um monstro. Viu o Haddad como um monstro. Eu, sinceramente, não consigo ver o Haddad como monstro. Não era o meu candidato, não era quem eu queria como presidente, todo mundo sabe que eu votei no Ciro Gomes.
Mas no segundo turno eu não tive escolha, não tive dúvida. Eu tive que ir no menos pior. E o menos pior não tinha a menor dúvida que não era o que não ia, o que ia com a arma, né? O menos pior não podia ser o cara que ia com a arma, o que tinha o discurso do inimigo. Não podia ser. Tinha que ser o cara que tinha um discurso de união nacional. Optaram pela loucura, tiveram a loucura. E esses são os resultados da loucura. Teremos milhares de brasileiros mortos, uma crise de imagem maior da história do nosso país, né? Somos vistos já como os pestilentos, mas ainda antes da pandemia já era a maior crise de imagem. Antes da pandemia já tínhamos tido a maior fuga de capitais da nossa história. Antes da pandemia, ano de 2009 já tinha sido pior que o ano de 2018, né? O micro PIB do Bolsonaro foi pior que o PIB do Temer. Com esses números, se você tinha alguma dúvida antes da eleição, o que eu acho que não era possível ter, eu não consigo entender quem teve dúvida, mas quem tinha alguma dúvida, creio que os números mostram de forma clara e objetiva que errou. E que agora, desculpas como a do advogado... Deixar bem claro, Queiroz não era testemunha, não é testemunha, não é réu, ele é um averiguado, certo? E outra coisa, jamais escondi Queiroz, Queiroz não estava escondido. Por que que não estava? Porque ele sequer estava sendo procurado. Mas então, por que morando na sua casa? Já não acabaria com essas fake news? Mas vem cá, quem que disse que ele está morando na minha casa? Porque ele estava lá quando ele foi encontrado. Vamos ver, nós estamos aqui numa esquina, numa padaria na rua. A gente não pode afirmar que a senhora é dessa farmácia ou trabalha aqui. Não tem nada a ver. Vocês têm uma localização num dia que aconteceu e eu vou poder explicar logo mais por quê. E eu vou contar o todo. Do A ao Z e vocês vão entender. Acho que discursos como esse, desculpas como essa, meio que estranhas, vão se tornar mais recorrentes agora das pessoas que votaram no Bolsonaro, não é verdade, pessoal? Pensa bem, vai dizer o que agora? Todos os números mostram o desastre que eles foram em 2019, né? O FMI, que não é uma instituição comunista, dizia que independente de quem fosse eleito, o Brasil cresceria 2, 2,5 e todo mundo viu o desastre que foi 2019. Pelo amor de Deus, as indústrias fechando, pelo amor de Deus. Quem é do comércio sabe o drama que foi 2019, sabe que foi pior o faturamento, foram poucas as redes que tiveram melhor rendimento em 2020 e foram por ocasiões específicas, não foi... A questão é a seguinte, não tem mais como defender o Bolsonaro e nem apoiá-lo. Agora é ou você abraça totalmente o Brasil paralelo e vai para uma realidade alternativa e esquece o mundo real, ou você volta para a realidade e assume que talvez você tenha cometido um erro na eleição e na próxima tente não cometer o mesmo erro. É só isso que eu estou tentando pedir, é o que eu tentei pedir no meu primeiro vídeo. Se você ler o projeto do cara e conhecer a história do cara, você já reduz muito o erro no voto, tá certo? E bastava isso para não votar no Bolsonaro, entendeu? E agora vocês vão ter que dormir com um barulho de que o Gabo Daciolo teria sido melhor que o Bolsonaro, porque qualquer um dos outros teria sido melhor que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era o único que tinha o discurso que dividia o país, o discurso do ódio, o discurso do inimigo, o discurso de uma realidade alternativa em que tudo termina eliminando um inimigo que são os comunistas, os esquerdistas em todas as áreas. Então o problema da saúde é a esquerda, o problema da educação é a esquerda, o problema de tudo é a esquerda. Então para acabar com todos os problemas basta eliminar o inimigo. Sempre vem esse tipo de discurso numa época de crise, acaba ganhando frescor. Mas agora, com esse batom na cueca do advogado doidão, não sabe mais o que dizer, acho que não dá mais para ficar nessa, né, pessoal? Vamos cair na real, vamos na próxima eleição tentar escolher um pouquinho melhor. Por mais que pintem um monstro na sua frente, não existem monstros, só existem pessoas.
Então você tem que ler bastante sobre elas, e aí quando você formar a sua consciência sobre aquilo, que você decide em quem você vai votar. Entendeu? Existe o Google hoje em dia, você não precisa acreditar em nenhum vídeo de YouTube, em nenhum meme de WhatsApp. Você pode utilizar o Google para confirmar nas fontes confiáveis, de checação de fatos, e parar de formar opinião com base em recorte de poucos segundos, de que um ou outro disse, não acreditar em uma bandeira de piroca, entendeu? É um bom começo também, entendeu? E é isso, entendeu? Cai na real, galera. Ou fica falando igual esse doidão. É nóis.